Fala, meus parceiros, como vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma live com o ídolo aqui no Instagram da Mania de Futsal. Hoje a gente vai te receber o William, goleiro do Jack, grande goleiro, campeão pela seleção, campeão pelo Jack Crona. O William já está aqui já. Já vamos solicitar aqui para o William participar da nossa live. Cara, e agradecer a todos que estão enviando as perguntas aí, com certeza. Como a gente sempre fala, né? A gente está aqui só para intermediar a live, porque as perguntas vêm de vocês, a gente vai linkando algumas perguntas. E você já pode mandar aí nos comentários aí a sua pergunta, deixa na caixa de pergunta, porque fica bem mais fácil para a gente do que deixar somente no comentário. Beleza? Fala, William, tudo certo? Beleza? Tudo tranquilo? Como é que tá? Tudo tranquilo, muito obrigado por aceitar o convite aqui da Maneira de Futsal para a gente fazer uma live muito fera, né? Mais um bate-papo com o ídolo. Diversas pessoas já passaram por aqui e hoje a gente vai ter a honra de conversar um pouco com você. Obrigado. Obrigado a Mania, né? Grande patrocinador aí dos goleiros do futsal brasileiro. Grande parceira nossa aí. É sempre um prazer tá podendo ajudar de alguma forma e Que transmitir um isso, pouco do que a nossa, gente sabe. ótimo. E tem muita gente ansiosa para pegar um pouco desses ensinamentos seus aí, que com certeza serão muito valiosos para os futuros goleiros aí que acompanham a Maneira de Futsal e todos aqueles que jogam de final de semana, já são goleiros profissionais, enfim. Teve muita pergunta que a gente vai fazer aqui para você. Vamos lá, vamos lá. Preparado aí para responder tudo. Primeiro, William, a gente queria saber como foi o começo do William, lá em Jaraguá do Sul. Então, cara, eu comecei meio despretensioso, assim, não, como eu sempre falo né, em entrevistas e tal, eu nunca foi um sonho ser jogador de futsal ou de futebol. Eu tenho, né, na minha família, eu tenho mais dois primos meus que jogam, né, que um é o Léo Jaraguá, que é naturalizado pelo Cazaquistão, e o outro é o Daniel Rosa, que já jogou no Magnus, já jogou em Joinville, hoje tá na Ucrânia. Então foi mais por esse meu tio, né, por ter esses meus primos aí que jogam e tal, de me levar para a escolinha e tal, incentivar, mas eu não era muito assim do futebol e tal. Eu gostava mais de skate, bicicleta, essas coisas assim, sabe? Então, tanto que eu jogava na linha no início, então eu era bem ruim mesmo na linha, muito ruim mesmo. E aí aquela coisa, começava a faltar goleiro no treino e tal, bota o William lá, bota o William. E aí foi, cara. Aí eu gostava de virar mortal, de virar estrelinha. E aí no gol dava pra fazer mais ou menos se jogar e tudo mais. Aí, dessa forma eu tô aí até hoje. Falando dessa parte mais de skatista, de andar de bicicleta, ali no seu começo, em Joinville, seu estilo era mais de skatista mesmo, né? O cabelo era bem diferente do que é hoje. É, cara, eu tive cabelo comprido, cara. Aqui no Joinville eu já cheguei com o cabelo um pouco mais curto, mas quando eu era mais ali pelos 15, até os 15, se eu não me engano, eu tinha cabelo bem comprido. E E sempre fui dessa galera mais alternativa, assim, cara. Tanto que eu, né, eu pego onda, eu surfo também, tem algumas outras coisas que eu gosto de fazer, pescar. Então, tem umas coisas assim que eu gosto, assim, que é fora do futsal, assim, que eu não consigo ficar sem, assim, sabe? Tanto que esse ano eu até comprei uma bicicleta, porque eu sempre gostei muito de andar de bicicleta. Até comprei uma bicicleta para ir pro treino, cara. Eu vou de bicicleta pro treino porque saco cheio de ficar no trânsito da hora de dirigindo e tal. Aí eu sou mais alternativo. Boa, William. Cara, e como as coisas assim foram acontecendo e que aí você viu, pô, é um negócio assim que eu tenho que levar a sério porque realmente eu tenho talento, assim. Cara, eu sempre corri muito atrás das minhas coisas, assim. Nunca fui muito de ficar pedindo dinheiro para meus pais, sabe? Sempre que eu queria comprar as minhas coisas, na época, moleque, queria comprar uma rodinha de skate, queria comprar alguma coisa para bicicleta, então eu sempre procurei alguma forma de ganhar dinheiro para conseguir essas coisas e não ficar pedindo dinheiro para meus pais, né? Então, eu comecei a vender picolé, enfim, comecei fazer alguma forma de fazer dinheiro, né? Vender cocada, enfim.
Isso ali há uns 13 anos por aí, 14, 14 já não, mas até uns 13 anos eu fazia muito isso. E a partir dos 14 para 15 anos, cara, em Jaraguá, a base de Jaraguá sempre foi muito forte, né, cara, a categoria de base de Jaraguá. E o Colégio Evangélico, que era o clube que eu jogava, eles levavam muito a sério isso, muito profissional. Então, com 15 anos a gente já recebia salário, sabe? Já recebia, os jogadores já recebiam salários. Né, jogadores que hoje atuam aí, que passaram por lá, o meu primo Daniel, o Felipe Paradins, que hoje está no Oposo, a gente jogou tudo, o Charuto, tudo dessa galera aí, sabe? Que passou pelo Colégio Evangélico. Então, foi ali que eu comecei a pensar que o futsal poderia me dar uma vida, entendeu? Financeira e ganhar dinheiro com isso. E aí eu já estava gostando bastante de jogar, já tinha pego gosto assim de jogar no gol e tudo mais. E comecei a buscar meu espaço e meio que juntei essa coisa de querer ganhar dinheiro, vamos dizer assim, de ter o meu dinheiro, de ter minhas coisas. E também comecei a pegar, como eu falei, pegar gosto pelo futsal e tal, e por jogar no gol. E aí, desde então, eu comecei a levar bem a sério, assim, essa vida de esportista. Show, William. Cara, você atuou pela base de Araguá ou foi direto pro Crona já? Já foi direto para Joinville? Eu joguei em Jaraguá, até eu tinha até meu primeiro ano de sub-20. Isso 2012. Eu estava no meu primeiro ano de sub-20. Mas eu jogava sub-20 em Jaraguá, o meu primeiro ano de sub-20 em Jaraguá, o time, a Malve acabou em 2010, né? E 2011, Jaraguá montou um time só para jogar estadual. E 80% do time era sub-20 e o restante adulto. Então eu já estava jogando adulto naquela época, não como titular, como, se eu não me engano, era segundo goleiro naquela época. E aí 2012 voltou para a Liga Nacional. Aí eu fiquei em 2012 em Jaraguá, daí o goleiro titular era o Wolverine, e aí eu acabei ficando em Jaraguá. Mais um ano para ficar ali de banco na liga, né? Eu era terceiro goleiro naquele ano. E aí final de 2012 eu acabei jogando nos Jogos Abertos, por Jaraguá mesmo, né? E acabei indo muito bem nos Jogos Abertos. Eu já me destacava assim bastante também na categoria de base, já vinha desde muito novo me destacando na categoria de base. E aí eu recebi o convite para vir para Joinville. E aí quando eu vim para Joinville, eu já vim direto para ser o terceiro goleiro do adulto, né? Que naquele ano era o Thiago, o primeiro goleiro, o Dudu, o segundo e eu de terceiro. Você acha que esse seu começo, você começou, assim, vamos dizer, muito cedo, já tinha experiência de liga, já estava jogando abertos em Santa Catarina, que é um negócio muito forte. Te ajudou muito começar tão cedo num nível de competitividade muito alto? Sim, com certeza. Eu desde novo, cara, eu sempre joguei em categorias acima, assim, né? Torneios de colégio, enfim, essas coisas assim, eu sempre joguei com os mais velhos, assim, sempre. Então, isso, querendo ou não, ajuda bastante, né? E tenho, até hoje tenho uma experiência muito legal, cara, né, assim, que mudou a minha cabeça, assim, foi jogar um torneio internacional que aconteceu na cidade de Blumenau, né, que é aqui próximo de Joinville. Eu estava em Jaraguá e teve um torneio internacional, um quadrangular, assim, veio o time na época, que hoje é o Palma Futsal da Espanha, na época era Manacor. E o Manacor veio para cá para jogar, então era nós, né, Jaraguá, Manacor, Blumenau e Concórdia. E eu joguei a final daquele torneio. Eu tava no banco e joguei a final daquele torneio. É final, assim, né? Vamos dizer que era o jogo de quem ganhasse, ele era o campeão. E ali eu fui muito bem, cara, muito bem. Eu tinha 16 anos, se eu não me engano, acho que era 16 para 17 anos naquele ano, cara. Então foi um negócio que me ajudou muito, assim, e que me deu um negócio assim, pô, cara, jogar adulto é muito legal, pô, é bem mais legal e tal. E ali que eu comecei a mudar meu pensamento, assim, sabe? De, de querer buscar mesmo, assim, né? O profissional, de jogar em grandes equipes e tal. Naquele ano ainda eu recebi o convite de ir para o Manacor para jogar a categoria de base lá, mas eu acabei não indo. Mas isso me ajudou, com certeza me ajudou muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. Principalmente por você estar com outros atletas, né? Pô, 2012 eu joguei com o Wolverine, era o goleiro titular em Jaraguá. 2013 eu peguei o Thiago como goleiro titular aqui. E o Fred, que é o preparador de goleiro da seleção brasileira. Pô, imagina, treinar com o Fred e com o Thiago. 2014, daí o Johnny, era o goleiro titular do Joinville.
aí depois o Johnny de novo, entendeu? Então, meu, eu peguei muitos goleiros bons, assim, que me ajudaram bastante também, sabe? Isso eu acho que faz bastante diferença. Sensacional, William. Indo para. O pessoal pode continuar mandando as perguntas aqui, manda na caixa que fica muito mais fácil aqui pra gente, né? O William estava falando dessa experiência com grandes goleiros. Tem até uma pergunta aqui, William, que vai muito de encontro a isso, que eles perguntam como foi a sua experiência com grandes goleiros já consagrados e você chegando, assim, sendo destaque no último time, chegando em Joinville e compondo ali um trio de goleiros muito forte com um grande preparador que era o Fred, né, naquela época. Assim, eu ganhei bastante bagagem com o Wolverine já em Jaraguá, por mais que foi só um ano trabalhando com ele, mas foram dicas, ele já vinha jogando liga há bastante tempo já, né? Então foram dicas muito boas, assim, que a gente conversava bastante. Depois, e aí um dos motivos de eu ter vindo mesmo para Joinville foi isso, né? Trabalhar com o Fred, né? Eu já sabia que eu ia vir para ser o goleiro do sub-20 ali. E foi um dos motivos de eu ter vindo, de poder trabalhar com o Fred, melhorar a minha técnica, que eu acho que isso foi, assim, essencial na minha carreira e tudo que eu sei até hoje, foi por ter trabalhado com ele, pelas coisas que eu aprendi, né, e principalmente trabalhar com o Thiago, né, meu, vir para Joinville. Eu sempre conto essa história que eu era gandula em Jaraguá na época da Malve e tudo mais, sempre vi o Thiago jogando grandes jogos, final de Liga Nacional, e, e dá alguns anos depois tu ter a oportunidade de estar ali para trabalhar com ele, de receber a oportunidade de poder trabalhar com ele no dia a dia. Então isso foi, né, não tinha nem o que pensar assim em não vir, entendeu? Então eu acho que foi aliado a trabalho, né, antes, né, ter trabalhado em Jaraguá, ter buscado meu espaço em Jaraguá, para ter conseguido essas oportunidades que me abriram, com certeza, as portas para o que eu estou vivendo hoje. Então, ó, nessa pergunta, nessa resposta, já respondeu a pergunta do Close, ele perguntando como foi a sua chegada ali em Jaraguá, de mais uma grande galera que pergunta, ó, tem uma pergunta muito interessante, acabei perdendo aqui, voltou. É, o Guri Futsal 15, muita gente pergunta para você, daquela, já pulando até um pouco do tempo ali, daquela final da Liga Nacional contra a Soeva, e ele pergunta como estava o seu psicológico naquele dia. Eu vejo, claro, né, nervoso, normal. Acho que se eu de jogar uma Liga Nacional esse ano, eu vou estar nervoso da mesma forma, não tem como não ficar nervoso, né? Mas eu me apeguei muito ao ano que eu fiz, assim, sabe? Eu sempre eu sempre me apeguei muito a jogos difíceis, assim. Eu tenho, claro, a gente falha, tem várias falhas aí durante a carreira, mas eu me apego muito a esses jogos difíceis, assim, como um desafio de poder, assim, ficar marcado, assim, o negócio, sabe? Então, aquele ano, pô, a gente começou, foi a minha prova de fogo já foi no início do ano, uma Taça Brasil, que a gente foi campeão. Então ali já foi uma prova de fogo de eu estar, isso começou no início do ano para eu poder ter essa oportunidade de jogar a Liga Nacional, né? Eu já estava pensando nisso. Então foi um leão por dia ali. E aquela final, cara, eu me abracei muito no que eu fiz durante o ano, das coisas que eu fiz, assim, né, dos jogos que eu mostrei naquele ano, de amizades que eu tenho e que me ajudaram muito, né, de conselhos. Imagina, o Leco hoje é uma baita de um amigo meu que eu tenho, que foi um cara que me ajudou muito desde quando eu cheguei. Ele foi o primeiro cara que eu cheguei em Joinville, no time, que a gente foi dar a primeira corrida, quando a gente se apresentou aqui em Joinville em 2013. Ele foi o primeiro cara que veio até mim e falou assim: "Ô, se tu precisar de alguma coisa, aí me dá um toque, precisar de uma carona, ou coisa assim." Então, desde o do primeiro dia que eu pisei em Joinville, foi um cara que me ajudou muito. Então, eu sempre falo que eu tive bastante sorte nesse quesito, assim, de ter pessoas que me apoiaram e me deram suporte para eu poder estar jogando aquela final e estar desempenhando o bom futsal que eu queria, assim. Cara, ali aquela final, eu acho que. E queria até fazer essa pergunta pra você.
foi a cereja do bolo de todo aquele trabalho que vinha fazendo ali desde a sua chegada em Joinville? Porque a sua evolução em Joinville ficou muito nítida, né? Em 2014, você jogando, estava entre os 10 jogadores mais promissores ali pela Futsal Planet, né? As revelações do ano, podemos dizer assim. 2016 você atua com muita frequência. E daí chega 2017, vem a Taça Brasil logo no começo, e você se destacando toda aquela temporada. Ali foi a coroação de um trabalho que já vinha. E o Joinville já vinha batendo na trava há um certo tempo também, né, na Liga Nacional. É, eu, assim, eu vim para Joinville para tentar evoluir de alguma forma, né? Principalmente tecnicamente, né? Foi um dos motivos de eu ter vindo para cá. Como eu falei, eu sempre, desde quando eu vim, eu já sabia dos goleiros que iam estar aqui. Pô, não existe eu achar que eu ia chegar em 2013 e eu ia disputar a vaga com o Thiago. Tá louco? Não tem nem como, né? O cara passar isso pela cabeça. Se passar pela cabeça de alguém, o cara tem que tomar um tapa na cara. E- então, eu vim sabendo do que eu precisava fazer aqui e ano após ano eu fui buscando o que eu vim procurar, né? Então, claro, sempre buscando, da mesma forma que eu fiz em Jaraguá, quando eu estava em Jaraguá, eu sempre buscando um passo a mais. Eu vim para terceiro goleiro, eu vou tentar ser o segundo. E assim eu fui tentando, fui tentando. Eu fui virar o segundo goleiro em 2016, quando, né, o Dudu virou o primeiro goleiro e eu fiquei como segundo goleiro. Mas eu sempre, mesmo sendo terceiro goleiro, eu sempre tive muitas oportunidades de jogar aqui em Joinville. Teve o ano, por 2013, eu joguei final de retorno de estadual. O terceiro goleiro, eu joguei final de retorno de estadual contra o Florianópolis, ah, que naquele ano era turno e retorno aqui. E, pô, eu dei o lançamento pro Wander Carioca fazer o gol do título do segundo turno, vamos dizer assim, sabe? Eu sempre tive a oportunidade de ter de jogos bons, assim, sabe? Sempre tive essa sorte. Então, era aquela coisa, cara. Tu tem que tentar fazer alguma coisa para ser notado, né? E, pô, imagina, eu cheguei como terceiro goleiro, eu fiquei até 2016 como segundo goleiro. É difícil, cara, acontecer isso, sabe? Tu ficar tanto tempo como não primeiro goleiro num time, ou segundo goleiro. A maioria das vezes muda, cara. O cara que tá de segundo, de terceiro, o cara quer ir pra outro time para tentar uma oportunidade diferente. E eu tentei, né, me segurei, tive propostas para sair, mas falei, não, cara, para mim aqui tá legal, vou continuar aqui, vou buscar. E 2017 as coisas aconteceram e com certeza foi a cereja do bolo, cara. Foi de anos de trabalho ali e que continuam, né? Show, William. Mais uma pergunta aqui do pessoal. O Gabriel, ele pergunta: rivalidade entre Jack e Jaraguá. Como você encara por ser cria do Jaraguá? Cara, não, assim, não me interfere em nada, porque por mais que eu joguei 2 anos de adulto em Jaraguá, a minha identidade, a minha identificação com o Jaraguá foi categoria de base, entende? Foi na categoria de base. Eu não consigo, não consigo colocar adulto de Jaraguá com categoria de base e tentar medir as duas coisas. Não tem como. O amor que eu tenho, vamos dizer assim, por Jaraguá é a minha formação que eu tive no Colégio Evangélico de Jaraguá. Claro, sou grato pelas oportunidades que eu tive, né, como ali no adulto e tal, enfim. Mas, pô, hoje eu tô há 8 anos no Joinville, cara. Foi o time que hoje, tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu tenho que eu conquistei foi, né, pelo Joinville no adulto, né, como profissional mesmo. Então, não tem, como eu falei, não consigo mensurar hoje. Eu sou cria de Jaraguá, mas eu jogo em Joinville, pô, sei lá, dá um, não. Cara, eu sou de Joinville, cara, sabe? Profissional, minha identificação é com Joinville, e a minha identificação de categoria de base que eu não tenho em Joinville, eu vim para cá para jogar só o sub-20, não tenho essa identificação com a categoria de base, eu tenho por Jaraguá. Então, eu acho que eu consegui, eu tenho até um pouco de sorte nisso. A minha categoria de base é Jaraguá e o adulto é Joinville, mano. Não tem essa. Não tem esse lado, não. E, cara, e fica muito marcado nessa questão, assim, pro goleiro, não que pro goleiro seja mais fácil, mas a gente costuma ver os goleiros ficando mais tempo no clube, né?
A gente te conhece como o William do Jack, né? Muita pouca gente sabe que você atuou pro Jaraguá. Tem gente que duvida até que você é de Nem, Jaraguá. nem a torcida de Araguá sabia quem eu era, cara, para ter uma ideia. Não tem, entendeu? Por isso que eu falo, não tem como equiparar as duas coisas, não existe isso. Chegou então imagina assim, chegou a ter cobrança em questão de clássico, além daquilo da provocação natural do goleiro? Chegou a ter algo relacionado, tipo de, como que eu posso te dizer? Ah, você nasceu aqui e hoje joga no rival. Não, não, cara, nunca teve cobrança assim, nada. A minha saída pra cá, quando eu vim pra cá, rolou um estresse ali e tal, das pessoas que trabalhavam naquela época no Jaraguá, que hoje nem. Na verdade, foram pessoas que meio que foram passageiras lá dentro, assim, sabe? E. Mas assim, só aquele momento, assim, do início e tal, depois tudo certo. Porque, cara, não, as pessoas que vierem, que queriam me criticar, como é que vai me criticar, cara, sabendo que, pô, Jaraguá, a estrutura do Jaraguá tava, naquela época, tava começando a se reerguer, cara, começando a se reestruturar. Como é que uma pessoa vai achar ruim de eu estar saindo naquela época de um Jaraguá para vir para Joinville que tinha, pô, o investimento que o Joinville tinha naquela época, entendeu? Equiparando as duas equipes. Então, não tem como, cara, a pessoa querer achar ruim. Eu tô buscando o melhor para mim, eu tava buscando o melhor para mim, eu achava que aquilo lá era o melhor para minha carreira e eu fiz. Tem as brincadeiras de amigos, né? Pô, todos os meus amigos são de Jaraguá do Sul, aquelas brincadeiras, mas só brincadeira mesmo, assim, nada. Não perdi nenhuma amizade por causa disso. A gente, pô, que algumas rivalidades são um pouco diferentes, mas no futsal, graças a Deus, a gente vive um clima muito mais saudável do que o futebol, né? William, você ali já 2018 foi um ano também muito bom para você individualmente, né? Teve logo no início do ano teve o título pela seleção, o Grand Prix, e ali tá junto com grandes goleiros, né? Naquela ocasião tava o Guita e o Luan. Cara, como foi aquela experiência de ser campeão pela seleção? Cara, assim, aquele final de ano, né, 2017 para 2018 ali foi acho que as melhores férias que eu já tive na minha vida, né, cara? Pô, terminar o ano ganhando tudo e no meio das férias tu receber notícia que eu estava, pô, naquele final de ano eu recebi notícia que eu estava entre os 10 melhores goleiros do mundo. E depois receber a notícia que eu estava convocado para a seleção, tá louco, cara. Eu tava muito feliz. E foi uma experiência muito, muito massa, assim, cara. Pô, de estar tá lá, tava só a nata mesmo, assim, né? Quem que era pra estar na seleção. E, pô, eu lá no meio, assim, eu olhava e falava, pô, olha só, cara, como é que as coisas mudam rápido, né? Então, pô, foi muito legal, cara. Pô, eu trabalhei com o Guita. Claro que a gente não tava daquele jeito que a gente queria estar, né? Porque a gente estava voltando de férias ali, por mais não é a mesma coisa tu tá no meio de uma temporada, mas foi legal, a experiência foi bacana, foi bem legal mesmo. Estava próximo de casa, né? Era aqui em Brusque, foi aqui em Brusque os jogos, então a família estava perto também para assistir. Então foi uma experiência muito legal, cara, muito legal mesmo. Show, William. Pessoal, continua mandando as perguntas aqui. A Andréia, comunicadora lá do FuteFute BR, mandou um abraço para a Andréia também. E o Hendrick pergunta a defesa mais bonita que você já fez, que você considera, e em qual jogo que foi? Cara, eu não consigo mencionar uma defesa assim. Eu acho que tem aquela do Boni, do Boni ali que ele no primeiro jogo da final que ele chuta e eu defendo com o ombro. Aquela ali foi uma das mais bonitas assim que eu tenho. É que assim, o nosso olhar é diferente de quem tá assistindo, né, cara? Às vezes pra quem tá assistindo foi uma defesaça, mas na verdade não. Eu vejo e a gente tá a dificuldade de estar ali para defender aquela bola, né? Então tem uma do Valdir, se eu não me engano é o Valdir, também no primeiro jogo da final que ele chuta, desvia no pé do Fernando e ela vai lá na gaveta, cara. E eu tô me abaixando para defender ela no chão e ela vai na gaveta. Eu defendo ela aqui em cima. Aquela ali foi uma das mais difíceis, cara. Pô, fiquei com uma dor na costela ali um tempão, cara, pela torção de. Mas tem algumas, assim, cara, que
O futsal tem muito goleiro, trabalha toda hora, né, cara? Então tem bastante coisa, cara, pra pensar. E eu tenho a memória meio fraca, não consigo lembrar muito das coisas, assim, cara. Eu não. Eu presto muita atenção, que nem eu falo, às vezes a gente vai trocar ideia de, né, pô, aquela hora que eu tava na quadra, eu e o jogador do time, né, pô, nem sei quem é que tava na quadra, cara, eu só tenho que prestar atenção na bola, e eu fico só prestando atenção na bola e falando, cara. Então, às vezes eu esqueço muita coisa, assim. Não consegue muito lembrar de lance, né? O negócio assim, Não, cara. é muita intensidade, cara, é difícil. Eu só penso, cara, eu presto muita atenção na bola, toda hora eu fico olhando bola, claro, né? Tu faz a leitura de defesa, tudo, mas aquela coisa assim do jogador fala, pô, dei um passe, não sei o que e tal. Cara, não me pergunta se Esquece. o passe foi bom ou não, porque eu não vou lembrar, cara. Cara, William, muita gente perguntou isso daí também. Acho que o pessoal tem até uma curiosidade. A questão hoje, o Jack manda os seus jogos no Carl Hansen, né? Mas vira e mexe também tá jogando no Sesc. A galera pergunta muito o que você acha da diferença das duas quadras e se você realmente acha que ali jogar no Sesc e no Carl Hansen, em qualquer lugar independente ali, se transforma em um caldeirão por conta da torcida do Joinville. O Calhan, na verdade, assim, o Calhansen é a casa do futsal, né, cara, do Jack, né? O Calhansen é a nossa quadra. Em comparação de quadra, de piso, o Calhansen nem é muito melhor que o Sesc. A quadra do Sesc é, é uma madeira muito dura, assim. Mas então o Calhansen é melhor em todas as questões. Mas quando o jogo, para jogo de estadual, que são jogos menores, assim, é muito bom jogar no Sesc, porque o Sesc, o ginásio é menor, é mais próximo da quadra, a torcida fica mais próxima da quadra, então dá uma sensação de caldeirão, assim, né? Uma coisa mais fechada, assim. Então é legal. Mas não tem como comparar o Calhansen com o Sesc, porque o Calhansen é a nossa casa, a gente conhece a quadra, tá todo dia lá, então não tem como, cara. É bem melhor. Show, William. William, ainda seguindo ali em 2018, né? Começou com o título pela seleção. Depois o Jack fez uma ótima Libertadores, né? Ali na final, que acabou sendo derrotada pela CBF por 4-1, um jogo um pouco não tão habitual do que a gente estava vendo, mas qual foi sua avaliação daquela Libertadores pelo Jack? Cara, foi uma experiência nova, assim. Eu nunca tinha. O Jack já tinha participado de Libertadores, mas eu, na época, eu era o terceiro goleiro e nem tinha viajado para Libertadores, foi no Paraguai. Então foi uma sensação totalmente diferente, assim, cara. E eu já tinha tido experiência de estar jogando contra times sul-americanos, né, com a seleção brasileira sub-20, né, no sul-americano que a gente jogou. E, cara, é muito difícil jogar contra time sul-americano, cara. É um futsal diferente, assim. Tu nunca sabe o que os jogadores vão fazer, cara, sabe? Tu acha que o cara vai carregar a bola, ele finaliza. É bem estranho, assim, cara. É bem diferente do futsal brasileiro. E, e foi, pô, tanto. A gente teve um jogo muito difícil ali, cara, que foi contra a Venezuela, na semifinal, se não me engano. Acho que foi na semifinal, se não me engano. Foi pros pênaltis. Não, nas quartas de final, eu acho. Que, cara, assim, nosso time muito melhor que o do time da Venezuela, mas muito melhor. Cara, mas a gente empatou e foi pros pênaltis com os caras e quase caímos fora, sabe? Então, é difícil, cara. Foi uma experiência, assim, aquela coisa, sabe? Toda vez que tu saía do jogo, tu saía meio. Cara, que coisa, cara. Não sabe, não joguei bem, cara. Não fui legal. Pô, que jogo estranho, que é difícil ter uma leitura, assim. E aí depois nas semifinais, se não me engano, a gente ganhou do Magnus, eu acho. Eu acho que a gente ganhou do Magnus. E aí a final contra o Barbosa. Claro que não era o que a gente esperava, né, cara? O jogo, eu acho que o Barbosa aproveitou os erros que a gente teve ali e matou a partida. Mas ficou aquele gostinho de um pouquinho mais, assim, cara. A gente podia ter sido melhor naquela partida, sabe? Eu também achei que eu não fui muito bem. Mas é experiência, cara. Experiência, a gente vai evoluindo. Boa, William. Mais uma pergunta aqui. O Gabriel pergunta: por ser um ídolo no Joinville, a maneira que você trata as crianças é muito especial. Teve alguma referência quando criança que te inspirou a ser assim?
Cara, eu não claro, né, minha referência foi o Thiago, mas eu não nunca prestei muita atenção assim, ele com as crianças ou algo do tipo. E eu também nunca fui aquela criança de ficar indo lá encher o saco, sabe, depois do jogo, entendeu? Eu sempre fui, acabou o jogo ali, eu tava de gandula, acabou o jogo e ia embora. Então, mas como eu sempre admirei muito, eu sempre fiquei prestando muita atenção, eu sempre criei na minha cabeça que é legal tu dar essa atenção, entendeu? De alguma forma tu dar essa atenção. E aqui em Joinville a gente criou um hábito muito legal que é abrir os portões depois que acabam os jogos, né? Todos os jogos abrem os portões e a torcida pode entrar na quadra. Então isso aproximou muito a torcida do time. E a gente fica ali na quadra para dar essa atenção. E são muitas crianças que vêm, sabe? E aquela coisa, cara, tu tem que, né, tirar foto, assinar a camisa e tal. Então, eu sempre pensei, né, tem adultos também que vêm e tal, mas eu sempre dou essa prioridade para as crianças porque, pô, se tu falar não, pro adulto não, pô, agora não dá, é uma coisa. Agora tu falar para uma criança que não dá para tu assinar a camisa ou tirar uma foto é completamente diferente, né? Então eu tento, e eu sempre sou um dos últimos a entrar no vestiário, o pessoal sempre tem que me chamar porque eu tento atender todo mundo, assim, cara, sabe? Sem deixar ninguém para trás. Porque, querendo ou não, como eu falo, é, eu penso pós dali, né? Pô, uma criança sair, não conseguir assinar a camisa ou tirar uma foto, a criança vai pro carro do pai, vai para casa, vai triste, cara, entendeu? Pô, foi para se divertir, assistiu o jogo, se divertiu, mas o final da noite dela foi triste porque não conseguiu que eu assinasse a camisa ou outro jogador, entendeu? Então eu penso dessa forma e tento atender a todo mundo. Show, William. O pessoal mandando as perguntas aqui. O Guimara falou: sou teu fã, William. Muita gente interagindo. Pode continuar também mandando as perguntas aqui na caixa de pergunta, que a gente vai falando, fazendo elas pro William. William, mais uma pergunta. Essa aqui eu acho que vai ter que forçar um pouco a sua lembrança. Perguntando se qual foi o jogo que você mais tomou gol. Estão querendo colocar você aqui numa fria, cara. O que eu mais tomei gol foi, foi contra o Sorocaba no passado, eu acho, cara. Acho que foi contra o Sorocaba no passado. Foi o que eu mais. Nem lembro quando foi 7-1, 7-0, eu acho, sei lá. Eu tomei acho que 6 gols, se eu não me engano. 5 ou 6 gols, acho que eu tomei. Acho que foi isso aí, cara. Foi o que eu mais tomei foi no passado, Sorocaba. Nunca cheguei a. Acho que o máximo que eu tinha tomado até hoje, assim, foram 4 gols, assim, eu acho. Nunca acho que tinha passado disso. É um ponto que eu queria falar também, porque muita gente pergunta e deixou nas caixas de perguntas lá no Story, falando da questão da sua concentração, que você é um cara muito focado e queriam dicas sobre isso. Cara, assim, é um ponto difícil, eu acho, de falar, porque eu acho que todo mundo tem que buscar alguma coisa que te ajude naquela hora, sabe? Te ajude naquele momento, né? Falando de futsal, que vai te ajudar sei lá, uma mandinga, alguma coisa assim que tudo, sei lá, bate em todas as traves, sei lá. Mas eu acho que todo mundo tem que buscar alguma coisa que te ajude a focar no jogo, sabe? Que uma rotina, principalmente eu falo muito da rotina, assim. Pô, amanhã tem jogo, o que que eu vou fazer? Cara, minha esposa sabe que se amanhã tem jogo, cara, eu treino hoje, tipo, hoje de manhã eu treinei, à tarde é folga, normalmente é assim, à tarde é folga. Então eu treinei, eu venho pra casa, cara, eu vou dormir até eu fecho o quarto, sabe? Tipo, eu vou dormir até eu acordar que eu, tipo, pô, não tô mais com sono. Aí eu acordar, eu acordo tarde, tipo, umas 5, 6 horas da tarde, isso eu vou dormir 1 hora da tarde. Então eu tenho minha rotina, sabe? Tenho as coisas que eu faço antes, um dia antes, tenho o meu sono que eu vou dormir para aquele dia do jogo e tal, acordo de manhã, o que que eu vou comer, tenho o apronto do jogo, eu vou pro apronto. Quando eu volto, eu faço as minhas coisas, e isso me ajuda muito a chegar na hora do jogo e eu estar focado no que eu vou fazer, entendeu? É uma coisa que me ajuda muito. Às vezes, como a gente trabalha muito com o cansaço, né, cara? Toda hora a gente tá cansado e tal, por causa dos treinamentos, da temporada.
uma coisa que eu busco muitas vezes quando eu tô meio cansadão assim é olhar vídeos tanto de defesas minhas como defesas de outros goleiros, tipo do Thiago, eu olho bastante. Então eu tento buscar esse tipo de motivação às vezes. E daí, depois dali, é questão de ir pro jogo, né? Tudo que eu faço, a hora que eu me arrumo, vou pra quadra. Como eu falo, acho que não existe a concentração. Ah, pô, agora eu vou me. Cara. E agradecer a todos que estão enviando as perguntas aí, com certeza. Como a gente sempre fala, né? A gente está aqui só para intermediar a live, porque as perguntas vêm de vocês, a gente vai linkando algumas perguntas. E você já pode mandar aí nos comentários aí a sua pergunta. Deixa na caixa de pergunta, porque fica bem mais fácil para a gente do que deixar somente no comentário. Beleza? Fala, William, tudo certo? Beleza? Tá tranquilo? Como é que tá? Tudo tranquilo? Muito obrigado por aceitar o convite aqui da Maneira de Futsal para a gente fazer uma live muito fera, né? Mais um bate-papo com o ídolo. Diversas pessoas já passaram por aqui, cara. E agradecer a todos que estão enviando as perguntas aí, com certeza. Como a gente sempre fala, né? A gente está aqui só para intermediar a live, porque as perguntas vêm de vocês, a gente vai linkando algumas perguntas. E você já pode mandar aí nos comentários aí a sua pergunta. Deixa na caixa de pergunta, porque fica bem mais fácil para a gente do que deixar somente no comentário. Beleza? Fala, William, tudo certo? Beleza? Tá tranquilo? Como é que tá? Tudo tranquilo? Muito obrigado por aceitar o convite aqui da Maneira de Futsal para a gente fazer uma live muito fera, né? Mais um bate-papo com o ídolo. Diversas pessoas já passaram por aqui e hoje a gente vai ter a honra de conversar um pouco com você. Obrigado. Obrigado a Mania, né? Grande patrocinador aí dos goleiros do futsal brasileiro. Grande parceira nossa aí. É sempre um prazer tá podendo ajudar de alguma forma e Que transmitir um isso, pouco do que a nossa. gente sabe. Ótimo. E tem muita gente ansiosa para pegar um pouco desses ensinamentos seus aí, que com certeza serão muito valiosos para os futuros goleiros aí que acompanham a maneira de futsal e todos aqueles que jogam de final de semana, já são goleiros profissionais, enfim. Teve muita pergunta que a gente vai fazer aqui para você. Vamos lá, vamos lá. Preparado aí para responder tudo. Primeiro, William, a gente queria saber como foi o começo do William, lá em Jaraguá do Sul. Então, cara, eu comecei meio despretensioso, assim, não, como eu sempre falo né, em entrevistas e tal, nunca foi um sonho ser jogador de futsal ou de futebol. Eu tenho, né, na minha família eu tenho mais dois primos meus que jogam, né, que um é o Léo Jaraguá, que é naturalizado pelo Cazaquistão, e o outro é o Daniel Rosa, que já jogou no Magnus, já jogou em Joinville, hoje tá na Ucrânia. Então foi mais por, é, pelo, por esse meu tio, né? Por ter esses meus primos aí que jogam e tal, de me levar pra escolinha e tal, incentivar. Mas eu não era muito assim do futebol e tal. Eu gostava mais de skate, bicicleta, essas coisas assim, sabe? Então, tanto que eu jogava na linha no início, então eu era bem ruim mesmo na linha, muito ruim mesmo. E aí, aquela coisa, começava a faltar goleiro no treino e tal, bota o William lá, bota o William. E aí foi, cara. Aí eu gostava de virar mortal, de virar estrelinha. E aí no gol dava pra fazer mais ou menos se jogar e tudo mais. E dessa forma eu tô aí até hoje. Falando dessa parte mais de skatista, de andar de bicicleta, ali no seu começo, em Joinville, seu estilo era mais de skatista mesmo, né? O cabelo era bem diferente do que é hoje. É, cara, eu tive cabelo comprido, cara. Aqui no Joinville eu já cheguei com o cabelo um pouco mais curto, mas quando eu era mais ali pelos 15 até os 15, se eu não me engano, eu tinha cabelo bem comprido. E, e sempre fui dessa galera mais alternativa, assim, cara. Tanto que eu, né, eu pego onda, eu surfo também, tem algumas outras coisas que eu gosto de fazer, pescar. Então, tem umas coisas assim que eu gosto, assim, que é fora do futsal, assim, que eu não consigo ficar sem, assim, sabe? Tanto que esse ano eu até comprei uma bicicleta, porque eu sempre gostei muito de andar de bicicleta. Até comprei uma bicicleta para ir pro treino, cara. Eu vou de bicicleta pro treino porque saco cheio de ficar no trânsito da hora de dirigindo e tal. Aí eu sou mais alternativo. Boa, William.
Cara, e como as coisas assim foram acontecendo e que aí você viu, pô, é um negócio assim que eu tenho que levar a sério porque realmente eu tenho talento, assim. Cara, eu sempre corri muito atrás das minhas coisas, assim. Nunca fui muito de ficar pedindo dinheiro para meus pais, sabe? Sempre que eu queria comprar as minhas coisas, na época, moleque, queria comprar uma rodinha de skate, queria comprar alguma coisa para bicicleta, então eu sempre procurei alguma forma de ganhar dinheiro para conseguir essas coisas e não ficar pedindo dinheiro para meus pais, né? Então, eu comecei a vender picolé, enfim, comecei fazer alguma forma de fazer dinheiro, né? Vender cocada, enfim. E isso ali, uns 13 anos por aí, 14 já não, mas até uns 13 anos eu fazia muito isso. E a partir dos 14 para 15 anos, cara, em Jaraguá, a base de Jaraguá sempre foi muito forte, né, cara, a categoria de base de Jaraguá. E o Colégio Evangélico, que era o clube que eu jogava, eles levavam muito a sério isso, muito profissional. Então, com 15 anos a gente já recebia salário, sabe? Os jogadores já recebiam salários. Né, os jogadores que hoje atuam aí, que passaram por lá, o meu primo Daniel, o Felipe Paradins, que hoje está no Oposo, a gente jogou tudo, o Charuto, tudo dessa galera aí, sabe? Que passou pelo Colégio Evangélico. Então, foi ali que eu comecei a pensar que o futsal poderia me dar uma vida, entendeu? Financeira e ganhar dinheiro com isso. E aí eu já estava gostando bastante de jogar, já tinha pego gosto assim de jogar no gol e tudo mais. E comecei a buscar meu espaço e meio que juntei essa coisa de querer ganhar dinheiro, vamos dizer assim, de ter o meu dinheiro, de ter minhas coisas. E também comecei a pegar, como eu falei, pegar gosto pelo futsal e tal, e por jogar no gol. E aí, desde então, eu comecei a levar bem a sério, assim, essa vida de esportista. Show, William. Cara, você atuou pela base de Araguá ou foi direto pro Crona já? Já foi direto para Joinville? Eu joguei em Jaraguá até eu tinha até meu primeiro ano de sub-20. Isso 2012. Eu estava no meu primeiro ano de sub-20. Mas eu jogava sub-20 em Jaraguá, o meu primeiro ano de sub-20 em Jaraguá, o time, a Malve acabou em 2010, né? E 2011, Jaraguá montou um time só para jogar estadual. E 80% do time era sub-20 e o restante adulto. Então eu já estava jogando adulto naquela época, não como titular, como, se eu não me engano, eu era segundo goleiro naquela época. E aí 2012 voltou para a Liga Nacional. Aí eu fiquei em 2012 em Jaraguá, daí o goleiro titular era o Wolverine, e aí eu acabei ficando em Jaraguá. Mais um ano para ficar ali de banco na liga, né? Eu era terceiro goleiro naquele ano. E aí final de 2012 eu acabei jogando nos Jogos Abertos por Jaraguá mesmo, né? E acabei indo muito bem nos Jogos Abertos. Eu já me destacava assim bastante também na categoria de base, já vinha desde muito novo me destacando na categoria de base. E aí eu recebi o convite para vir para Joinville. E aí quando eu vim para Joinville, eu já vim direto para ser o terceiro goleiro do adulto, né? Que naquele ano era o Thiago, o primeiro goleiro, o Dudu, o segundo e eu de terceiro. Você acha que esse seu começo, você começou, assim, vamos dizer, muito cedo, já tinha experiência de liga, já estava jogando abertos em Santa Catarina, que é um negócio muito forte. Te ajudou muito começar tão cedo num nível de competitividade muito alto? Sim, com certeza. Eu desde novo, cara, eu sempre joguei em categorias acima, assim, né? Torneios de colégio, enfim, essas coisas assim, eu sempre joguei com os mais velhos, assim, sempre. Então, isso, querendo ou não, ajuda bastante, né? E até hoje tenho uma experiência muito legal, cara, né, assim, que mudou a minha cabeça, assim, foi jogar um torneio internacional que aconteceu na cidade de Blumenau, né, que é aqui próximo de Joinville. Eu estava em Jaraguá e teve um torneio internacional, um quadrangular, assim, veio o time na época, que hoje é o Palma Futsal da Espanha, na época era Manacor. E o Manacor veio para cá para jogar, então era nós, né, Jaraguá, Manacor, Blumenau e Concórdia. E eu joguei a final daquele torneio. Eu tava no banco e joguei a final daquele torneio. É final, assim, né? Vamos dizer que era o jogo de quem ganhasse, ele era o campeão. E ali eu fui muito bem, cara, muito bem. Eu tinha 16 anos, se eu não me engano, acho que era 16 para 17 anos naquele ano, cara. Então foi um negócio que me ajudou muito, assim, e que me deu um negócio em, pô, cara, jogar adulto é muito legal, pô, é bem mais
bem mais legal e tal. E ali que eu comecei a mudar meu pensamento, assim, sabe? De, de querer buscar mesmo, assim, né? O profissional, de jogar em grandes equipes e tal. Naquele ano ainda eu recebi o convite de ir para o Manacor para jogar a categoria de base lá, mas eu acabei não indo. Mas isso me ajudou, com certeza me ajudou muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. Principalmente por você estar com outros atletas, né? Pô, 2012 eu joguei com o Wolverine, era o goleiro titular em Jaraguá. 2013 eu peguei o Thiago como goleiro titular aqui. E o Fred, que é o preparador de goleiro da seleção brasileira. Pô, imagina, treinar com o Fred e com o Thiago. 2014, daí o Johnny, era o goleiro titular do Joinville. Aí depois o Johnny de novo, entendeu? Então, meu, eu peguei muitos goleiros bons, assim, que me ajudaram bastante também, sabe? Isso eu acho que faz bastante diferença. Sensacional, William. Indo para. O pessoal pode continuar mandando as perguntas aqui, manda na caixa que fica muito mais fácil aqui pra gente, né? O William estava falando dessa experiência com grandes goleiros. Tem até uma pergunta aqui, William, que vai muito de encontro a isso, que eles perguntam como foi a sua experiência com grandes goleiros já consagrados e você chegando, assim, sendo destaque no último time, chegando em Joinville e compondo ali um trio de goleiros muito forte com um grande preparador que era o Fred, né, naquela época. Assim, eu ganhei bastante bagagem com o Wolverine já em Jaraguá por mais que foi só um ano trabalhando com ele, mas foram dicas. Ele já vinha jogando liga há bastante tempo já, né? Então foram dicas muito boas, assim, que a gente conversava bastante. Depois, e aí um dos motivos de eu ter vindo mesmo para Joinville foi isso, né? Trabalhar com o Fred, né? Eu já sabia que eu ia vir para ser o goleiro do sub-20 ali. E foi um dos motivos de eu ter vindo, de poder trabalhar com o Fred, melhorar a minha técnica, que eu acho que isso foi, assim, essencial na minha carreira e tudo que eu sei até hoje, foi por ter trabalhado com ele, pelas coisas que eu aprendi, né, e principalmente trabalhar com o Thiago, né, meu, vir para Joinville. Eu sempre conto essa história que eu era gandula em Jaraguá, na época da Malve e tudo mais, sempre vi o Thiago jogando grandes jogos, final de Liga Nacional, e, e dá alguns anos depois tu ter a oportunidade de estar ali para trabalhar com ele, de receber a oportunidade de poder trabalhar com ele no dia a dia. Então isso foi, né, não tinha nem o que pensar, assim, em não vir, entendeu? Então eu acho que foi aliado a trabalho, né, antes, né, ter trabalhado em Jaraguá, ter buscado meu espaço em Jaraguá, para ter conseguido essas oportunidades que me abriram, com certeza, as portas para o que eu estou vivendo hoje. Então, ó, nessa pergunta, nessa resposta, já respondeu a pergunta do Close, ele perguntando como foi a sua chegada ali em Jaraguá, de mais uma grande galera que pergunta, ó, tem uma pergunta muito interessante, acabei perdendo aqui, voltou. É, o Guri Futsal 15, muita gente pergunta para você, daquela, já pulando até um pouco do tempo ali, daquela final da Liga Nacional contra a Soeva, e ele pergunta como estava o seu psicológico naquele dia. Eu vejo, claro, né, nervoso, normal. Acho que se eu de jogar uma Liga Nacional esse ano, eu vou estar nervoso da mesma forma, não tem como não ficar nervoso, né? Mas eu me apeguei muito ao ano que eu fiz, assim, sabe? Eu sempre eu sempre me apeguei muito a jogos difíceis, assim. Eu tenho, claro, a gente falha, tem várias falhas aí durante a carreira, mas eu me apego muito a esses jogos difíceis, assim, como um desafio de poder, assim, ficar marcado, assim, o negócio, sabe? Então, aquele ano, pô, a gente começou, foi a minha prova de fogo já foi no início do ano, uma Taça Brasil, que a gente foi campeão. Então ali já foi uma prova de fogo de eu estar, isso começou no início do ano para eu poder ter essa oportunidade de jogar a Liga Nacional, né? Eu já estava pensando nisso. Então foi um leão por dia ali. E aquela final, cara, eu me abracei muito no que eu fiz durante o ano, das coisas que eu fiz, assim, né, dos jogos que eu mostrei naquele ano, de amizades que eu tenho e que me ajudaram muito, né, de conselhos. Imagina, o Leco hoje é uma baita de um amigo meu que eu tenho.
que foi um cara que me ajudou muito desde quando eu cheguei. Ele foi o primeiro cara que eu cheguei em Joinville, no time, que a gente foi dar a primeira corrida, quando a gente se apresentou aqui em Joinville em 2013. Ele foi o primeiro cara que veio até mim e falou assim: "Ô, se tu precisar de alguma coisa, aí me dá um toque, precisar de uma carona, ou coisa assim." Então, desde o do primeiro dia que eu pisei em Joinville, foi um cara que me ajudou muito. Então, eu sempre falo que eu tive bastante sorte nesse quesito, assim, de ter pessoas que me apoiaram e me deram suporte para eu poder estar jogando aquela final e tá desempenhando o bom futsal que eu queria, assim. Cara, ali aquela final, eu acho que. E queria até fazer essa pergunta pra você. Foi a cereja do bolo de todo aquele trabalho que vinha fazendo ali desde a sua chegada em Joinville? Porque a sua evolução em Joinville ficou muito nítida, né? Em 2014, você jogando, estava entre os 10 jogadores mais promissores ali pela Futsal Planet, né? As revelações do ano, podemos dizer assim. 2016 você atua com muita frequência. E daí chega 2017, vem a Taça Brasil logo no começo e você se destacando toda aquela temporada. Ali foi a coroação de um trabalho que já vinha. E o Joinville já vinha batendo na trava há um certo tempo também, né, na Liga Nacional. É, assim, eu vim para Joinville para tentar evoluir de alguma forma, né? Principalmente tecnicamente, né? Foi um dos motivos de eu ter vindo para cá. Como eu falei, eu sempre, desde quando eu vim, eu já sabia dos goleiros que iam estar aqui. Pô, não existe eu achar que eu ia chegar em 2013 e eu ia disputar a vaga com o Thiago. Isso tá louco? Não tem nem como, né? O cara passar isso pela cabeça, se passar pela cabeça de alguém, o cara tem que tomar um tapa na cara, né? E- então, eu vim sabendo do que eu precisava fazer aqui e ano após ano eu fui buscando o que eu vim procurar, né? Então, claro, sempre buscando, da mesma forma que eu fiz em Jaraguá, quando eu estava em Jaraguá, eu sempre buscando um passo a mais. Eu vim para terceiro goleiro, eu vou tentar ser o segundo. E assim eu fui tentando, fui tentando. Eu fui virar o segundo goleiro em 2016, quando, né, o Dudu virou o primeiro goleiro e eu fiquei como segundo goleiro. Mas eu sempre, mesmo sendo terceiro goleiro, eu sempre tive muitas oportunidades de jogar aqui em Joinville. Teve o ano, por 2013, eu joguei final de retorno de estadual. O terceiro goleiro, eu joguei final de retorno de estadual contra o Florianópolis, ah, que naquele ano era turno e retorno aqui. E, pô, eu dei o lançamento pro Wander Carioca fazer o gol do título no segundo turno, vamos dizer assim, sabe? Eu sempre tive a oportunidade de ter de jogos bons, assim, sabe? Sempre tive essa sorte. Então, era aquela coisa, cara. Tu tem que tentar fazer alguma coisa para ser notado, né? E, pô, imagina, eu cheguei como terceiro goleiro, eu fiquei até 2016 como segundo goleiro. É difícil, cara, acontecer isso, sabe? Tu ficar tanto tempo como não primeiro goleiro num time, ou segundo goleiro. A maioria das vezes muda, cara. O cara que tá de segundo, de terceiro, o cara quer ir pra outro time para tentar uma oportunidade diferente. E eu tentei, né, me segurei, tive propostas para sair, mas falei, não, cara, para mim aqui tá legal, vou continuar aqui, vou buscar. E 2017 as coisas aconteceram e com certeza foi a cereja do bolo, cara. Foi de anos de trabalho ali e que continuam, né? Show, William. Mais uma pergunta aqui do pessoal. O Gabriel, ele pergunta: rivalidade entre Jack e Jaraguá. Como você encara por ser cria do Jaraguá? Cara, não, assim, não me interfere em nada, porque por mais que eu joguei 2 anos de adulto em Jaraguá, a minha identidade, a minha identificação com o Jaraguá foi categoria de base, entende? Foi na categoria de base. Eu não consigo, não consigo colocar adulto de Jaraguá com categoria de base e tentar medir as duas coisas. Não tem como. O amor que eu tenho, vamos dizer assim, por Jaraguá é a minha formação que eu tive no Colégio Evangélico de Jaraguá. Claro, sou grato pelas oportunidades que eu tive, né, como ali no adulto e tal, enfim. Mas, pô, hoje eu tô há 8 anos no Joinville, cara. Foi o time que hoje tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu tenho que eu conquistei foi, né, pelo Joinville no adulto, né, como profissional mesmo. Então, não tem, como eu falei, não consigo mensurar hoje.
eu sou cria de Jaraguá, mas eu jogo em Joinville, pô, sei lá, dá um. Não, cara, eu sou de Joinville, cara, sabe? Profissional, minha identificação é com Joinville, e a minha identificação de categoria de base, que eu não tenho em Joinville, eu vim pra cá pra jogar só sub-20, não tenho essa identificação com a categoria de base, eu tenho por Jaraguá. Então, eu acho que eu consegui, eu tenho até um pouco de sorte nisso. A minha categoria de base é Jaraguá e o adulto é Joinville, mano. Não tem essa. Não tem esse lado, não. E, cara, e fica muito marcado nessa questão, assim, pro goleiro, não que pro goleiro seja mais fácil, mas a gente costuma ver os goleiros ficando mais tempo no clube, né? A gente te conhece como o William do Jack, né? Muita pouca gente sabe que você atuou pro Jaraguá. Tem gente que duvida até que você é de Nem, Jaraguá. nem a torcida de Jaraguá sabia quem eu era, cara, para ter uma ideia. Não tem, entendeu? Por isso que eu falo, não tem como equiparar as duas coisas, não existe isso. Chegou então imagina assim, chegou a ter cobrança em questão de clássico, além daquilo da provocação natural do goleiro? Chegou a ter algo relacionado, tipo de, como que eu posso te dizer? Ah, você nasceu aqui e hoje joga no rival. Não, não, cara, nunca teve cobrança assim, nada. A minha saída pra cá, quando eu vim pra cá, rolou um estresse ali e tal, das pessoas que trabalhavam naquela época no Jaraguá, que hoje nem. Na verdade, foram pessoas que meio que foram passageiras lá dentro, assim, sabe? Mas assim, só aquele momento, assim, do início e tal, depois tudo certo. Porque, cara, não, não, as pessoas que vierem, que queriam me criticar, como é que vai me criticar, cara, sabendo que, pô, Jaraguá, a estrutura do Jaraguá tava, naquela época, tava começando a se reerguer, cara, começando a se reestruturar. Como é que uma pessoa vai achar ruim de eu estar saindo naquela época de um Jaraguá para vir para Joinville que tinha, pô, o investimento que o Joinville tinha naquela época, entendeu? Equiparando as duas equipes. Então, não tem como, cara, a pessoa querer achar ruim. Eu tô buscando o melhor para mim, eu tava buscando o melhor para mim, eu achava que aquilo lá era o melhor para minha carreira e eu fiz. Tem as brincadeiras de amigos, né? Pô, todos os meus amigos são de Jaraguá do Sul, aquelas brincadeiras, mas só brincadeira mesmo, assim, nada. Não perdi nenhuma amizade por causa disso. A gente, pô, que algumas rivalidades são um pouco diferentes, mas no futsal, graças a Deus, a gente vive um clima muito mais saudável do que o futebol, Isso. né? William, você ali já 2018 foi um ano também muito bom para você individualmente, né? Teve logo no início do ano teve o título pela seleção, o Grand Prix, e ali tá junto com grandes goleiros, né? Naquela ocasião tava o Guita e o Luan. Cara, como foi aquela experiência de ser campeão pela seleção? Cara, assim, aquele final de ano, né, 2017 para 2018 ali foi acho que as melhores férias que eu já tive na minha vida, né, cara? Pô, terminar o ano ganhando tudo e no meio das férias tu receber notícia que eu estava, pô, naquele final de ano eu recebi notícia que eu estava entre os 10 melhores goleiros do mundo. E depois receber notícia que eu estava convocado para a seleção, tá louco, cara. Eu tava muito feliz. E foi uma experiência muito, muito massa, assim, cara. De estar lá, tava só a nata mesmo, assim, né? Quem que era pra estar na seleção. E, pô, eu lá no meio, assim, eu olhava e falava, pô, olha só, cara, como é que as coisas mudam rápido, né? Então, pô, foi muito legal, cara. Pô, eu trabalhei com o Guita. Claro que a gente não tava daquele jeito que a gente queria estar, né? Porque a gente estava voltando de férias ali, por mais não é a mesma coisa que tu tá no meio de uma temporada, mas foi legal, a experiência foi bacana, foi bem bem legal mesmo. Estava próximo de casa, né? Era aqui em Brusque, foi aqui em Brusque os jogos, então a família estava perto também para assistir. Então foi uma experiência muito legal, cara, muito legal mesmo. Show, William. Pessoal, continua mandando as perguntas aqui. A Andréia, comunicadora lá do FuteFutBR, mandou um abraço para a Andréia também. E o Hendrick pergunta a defesa mais bonita que você já fez, que você considera, e em qual jogo que foi? Cara, eu não consigo mencionar uma defesa assim. Eu acho que tem.
Tem aquela do Boni, do Boni ali, que ele, no primeiro jogo da final, que ele chuta e eu defendo com o ombro, aquela ali foi uma das mais bonitas, assim, que eu tenho. Ah, é que assim, o nosso olhar é diferente de quem tá assistindo, né, cara? Às vezes, pra quem tá assistindo foi uma defesaça, mas na verdade não. Eu vejo. E a gente tá na dificuldade de estar ali para defender aquela bola, né? Então tem uma do Valdir, se eu não me engano é o Valdir, também no primeiro jogo da final, que ele chuta, desvia no pé do Fernando e ela vai lá na gaveta, cara. E eu tô me abaixando para defender ela no chão e ela vai na gaveta. Eu defendo ela aqui em cima. Aquela ali foi uma das mais difíceis, cara. Pô, fiquei com uma dor na costela ali um tempão, cara, pelo torção mas tem algumas, assim, cara, o futsal é muito goleiro, trabalha toda hora, né, cara? Então tem bastante coisa, cara, pra pensar. E eu tenho a memória meio fraca, não consigo lembrar muito das coisas, assim, cara. Eu não. Eu presto muita atenção, que nem eu falo, às vezes a gente vai trocar ideia de, né, pô, aquela hora que eu tava na quadra, eu e o jogador do time, né, nem sei quem é que tava na quadra, cara, eu só tenho que prestar atenção na bola, eu fico só prestando atenção na bola e falando, cara. Então, às vezes eu esqueço muita coisa, assim. Não consegue muito lembrar de lance, né? O negócio assim, Não, cara. é muita intensidade, cara, é difícil. Eu só penso, cara, eu presto muita atenção na bola, toda hora eu fico olhando bola, claro, né? Tu faz a leitura de defesa, tudo, mas aquela coisa assim do jogador fala, pô, dei um passe, não sei o que e tal. Cara, não me pergunta se Esquece. o passe foi bom ou não, porque eu não vou lembrar, cara. Cara, William, muita gente perguntou isso daí também. Acho que o pessoal tem até uma curiosidade. A questão hoje, o Jack manda os seus jogos no Carl Hansen, né? Mas vira e mexe também tá jogando no Sesc. A galera pergunta muito o que você acha da diferença das duas quadras e se você realmente acha que ali jogar no Sesc e no Carl Hansen, em qualquer lugar independente ali, se transforma em um caldeirão por conta da torcida do Joinville. O Calhan, na verdade, assim, o Calhan's é a casa do futsal, né, cara, do Jack, né? O Calhan's é a nossa quadra. Em comparação de quadra, de piso, o Calhan's nem é muito melhor que o Sesc. A quadra do Sesc é, é uma madeira muito dura, assim. Então o Calhansen é melhor em todas as questões. Mas quando o jogo, para jogo de estadual, que são jogos menores, assim, é muito bom jogar no Sesc, porque o Sesc, o ginásio é menor, é mais próximo da quadra, a torcida fica mais próxima da quadra. Então dá uma sensação de caldeirão, assim, né? Uma coisa mais fechada, assim. Então é legal. Mas não tem como comparar o Carl Hansen com o Sesc, porque o Carl Hansen é a nossa casa, a gente conhece a quadra, tá todo dia lá. Então não tem como, cara. É bem melhor. Show, William. William, ainda seguindo ali em 2018, né? Começou com o título pela seleção. Depois o Jack fez uma ótima Libertadores, né? Ali na final, que acabou sendo derrotada pela CBF por 4-1, um jogo um pouco não tão habitual do que a gente estava vendo, mas qual foi sua avaliação daquela Libertadores pelo Jack? Cara, foi uma experiência nova, assim. Eu nunca tinha. O Jack já tinha participado de Libertadores, mas na época, eu era o terceiro goleiro e nem tinha viajado para Libertadores, foi no Paraguai. Então foi uma sensação totalmente diferente, assim, cara. E eu já tinha tido experiência de estar jogando contra times sul-americanos, né, com a seleção brasileira sub-20, né, no sul-americano que a gente jogou. E, cara, é muito difícil jogar contra time sul-americano, cara. É um futsal diferente, assim. Tu nunca sabe o que os jogadores vão fazer, cara, sabe? Tu acha que o cara vai carregar a bola, ele finaliza. É bem estranho, assim, cara. É bem diferente do futsal brasileiro. E, e foi, pô, tanto. A gente teve um jogo muito difícil ali, cara, que foi contra a Venezuela, na semifinal, se não me engano. Acho que foi na semifinal, se não me engano. Foi pros pênaltis. Não, nas quartas de final, eu acho. Que, cara, assim, nosso time muito melhor que o do time da Venezuela, mas muito melhor. Cara, mas a gente empatou e foi pros pênaltis com os caras e quase caímos fora, sabe? Então, é difícil, cara. Foi uma experiência, assim, aquela coisa, sabe? Toda vez que tu saía do jogo, tu saía meio. Cara, que coisa, cara. Não sabe, não joguei bem, cara. Não fui legal. Pô, que jogo estranho. É difícil ter uma leitura, assim.
E aí depois nas semifinais, se não me engano, a gente ganhou do Magnus, eu acho. Eu acho que a gente ganhou do Magnus. E aí a final contra o Barbosa. Claro que não era o que a gente esperava, né, cara? O jogo, eu acho que o Barbosa aproveitou os erros que a gente teve ali e matou a partida, mas ficou aquele gostinho de um pouquinho mais, assim, cara. A gente podia ter sido melhor naquela partida, sabe? Eu também achei que eu não fui muito bem, mas é experiência, cara. Experiência, a gente vai evoluindo. Boa, William. Mais uma pergunta aqui. O Gabriel pergunta: por ser um ídolo no Joinville, a maneira que você trata as crianças é muito especial. Teve alguma referência quando criança que te inspirou a ser assim? Cara, eu não eu claro, né, minha referência foi o Thiago, mas eu não nunca prestei muita atenção assim, ele com as crianças ou algo do tipo. E eu também nunca fui aquela criança de ficar indo lá encher o saco, sabe, depois do jogo, entendeu? Eu sempre fui, acabou o jogo ali, eu tava de gandula, acabou o jogo e ia embora. Então, mas como eu sempre admirei muito, eu sempre fiquei prestando muita atenção, eu sempre criei na minha cabeça que é legal tu dar essa atenção, entendeu? De alguma forma tu dar essa atenção. E aqui em Joinville a gente criou um hábito muito legal que é abrir os portões depois que acabam os jogos, né? Todos os jogos abrem os portões e a torcida pode entrar na quadra. Então isso aproximou muito a torcida do time. E a gente fica ali na quadra para dar essa atenção. E são muitas crianças que vêm, sabe? E é aquela coisa, cara, tem que, né, tirar foto, assinar a camisa e tal. Então, eu sempre pensei, né, tem adultos também que vêm e tal, mas eu sempre dou essa prioridade para as crianças porque, pô, se tu falar não, pro adulto não, pô, agora não dá, é uma coisa. Agora tu falar para uma criança que não dá para tu assinar a camisa ou tirar uma foto é completamente diferente, né? Então eu tento, e eu sempre sou um dos últimos a entrar no vestiário, o pessoal sempre tem que me chamar porque eu tento atender todo mundo, assim, cara, sabe? Sem deixar ninguém para trás. Porque, querendo ou não, como eu falo, é, eu penso o pós dali, né? Pô, uma criança sair não conseguir assinar a camisa ou tirar uma foto, a criança vai pro carro do pai, vai para casa, vai triste, cara, entendeu? Pô, foi para se divertir, assistiu o jogo, se divertiu, mas o final da noite dela foi triste porque não conseguiu que eu assinasse a camisa ou outro jogador, entendeu? Então eu penso dessa forma e tento atender a todo mundo. Show, William. O pessoal mandando as perguntas aqui. O Guimara falou: sou teu fã, William. Muita gente interagindo. Pode continuar também mandando as perguntas aqui na caixa de pergunta, que a gente vai falando, fazendo elas pro William. William, mais uma pergunta. Essa aqui eu acho que vai ter que forçar um pouco a sua lembrança, perguntando se qual foi o jogo que você mais tomou gol. Estão querendo colocar você aqui numa fria, cara. Ah, o que eu mais tomei gol foi, foi contra o Sorocaba no passado, eu acho, cara. Eu acho que foi contra o Sorocaba no passado. Foi o que eu mais. Nem lembro quando foi 7-1, 7-0, eu acho, sei lá. Eu tomei acho que 6 gols, se eu não me engano. 5 ou 6 gols, acho que eu tomei. Acho que foi isso aí, cara. Foi o que eu mais tomei foi no passado, Sorocaba. Nunca cheguei a. Acho que o máximo que eu tinha tomado até hoje, assim, foram 4 gols, assim, eu acho. Nunca acho que tinha passado disso. É um ponto que eu queria falar também, porque muita gente pergunta e deixou nas caixas de perguntas lá no Story, falando da questão da sua concentração, que você é um cara muito focado e queriam dicas sobre isso. Cara, assim, é um ponto difícil, eu acho, de falar, porque eu acho que todo mundo tem que buscar alguma coisa que te ajude naquela hora, sabe? Te ajude naquele momento, né? Falando de futsal, que vai te ajudar sei lá, uma mandinga, alguma coisa assim que tudo, sei lá, bate em todas as traves, sei lá. Mas eu acho que todo mundo tem que buscar alguma coisa que te ajude a focar no jogo, sabe? Que uma rotina, principalmente eu falo muito da rotina, assim. Pô, amanhã tem jogo, o que que eu vou fazer? Cara, minha esposa sabe que se amanhã tem jogo, cara, eu treino hoje, tipo, hoje de manhã eu treinei, à tarde é folga, normalmente é assim, à tarde é folga. Então eu treinei, eu venho pra casa, cara, eu vou dormir até.
eu fecho o quarto, sabe? Tipo, eu vou dormir até eu acordar que eu, tipo, pô, não tô mais com sono. Aí eu acordar, eu acordo tarde, tipo, umas 5 6 horas da tarde, isso eu vou dormir 1 hora da tarde. Então eu tenho minha rotina, sabe? Tenho as coisas que eu faço antes, um dia antes, tenho o meu sono que eu vou dormir para aquele dia do jogo e tal, acordo de manhã, o que que eu vou comer, tenho o apronto do jogo, eu vou pro apronto. Quando eu volto, eu faço as minhas coisas, e isso me ajuda muito a chegar na hora do jogo e eu estar focado no que eu vou fazer, entendeu? É uma coisa que me ajuda muito. Às vezes, como a gente trabalha muito com o cansaço, né, cara? Toda hora a gente tá cansado e tal, por causa dos treinamentos, da temporada. Uma coisa que eu busco muitas vezes quando eu tô meio cansadão, assim, é olhar vídeos. Olhar vídeos tanto de defesas minhas, como defesas de outros goleiros, tipo do Thiago, eu olho bastante. Então, eu tento buscar esse tipo de motivação, às vezes. E daí, depois ali, é questão de ir pro jogo, né? Tudo que eu faço, a hora que eu me arrumo, vou pra quadra. Como eu falo, acho que não existe a concentração. Ah, pô, agora eu tô lá, vai começar o jogo, agora eu vou me concentrar pro jogo. Isso não existe, cara. Não existe. O negócio vem de antes, assim, sabe? Vem pelo menos um dia antes. Eu tenho a minha rotina e cada um tem que achar a sua melhor rotina aí pra conseguir fazer o melhor quando apitar o pega, né? Aí, agora voltou, William. Tava dando umas travadinhas aqui. Tá normal, William? Não, tá travando. Tá travando? Vamos ver se normalizou agora. Voltou, aham, voltou. Aí, agora voltou. William, o pessoal perguntando como foi sua rotina agora nesses tempos de pandemia, que infelizmente não teve esse contato com a quadra, né? Ficou algo muito um home office até pra galera do futsal. Cara, foi muito difícil e vem sendo muito difícil, né? A gente, o que todo mundo espera, a torcida, né, que futsal, pô, os times vão estar na ponta dos cascos e voando e tal. E eu acho que não vai ser bem assim não, cara, porque eu vi e conversei com vários amigos assim, da dificuldade de tu conseguir se preparar nessa pandemia, sabe? Pelos motivos de incertezas, muitos clubes ameaçando fechar, né, fecharem as portas e tudo mais, né, cara? Foi uma briga psicológica bem grande, ainda a gente tá numa volta aí, mas uma volta bem engatinhada, né, cara? Que a qualquer momento a gente pode parar tudo de novo. Enfim, então essa briga psicológica vem sendo bem difícil, cara, bem difícil. Para os treinamentos, William, assim, a gente. Oi? agora voltou. Não, tava dando uma travada. Pode continuar, William. Oi, tá falhando a minha? É a minha que tá falhando? Acredito que sim. Vamos fazer só um teste. Você sai rapidinho e retorna para a live, Tá, beleza? Vou fechar aqui, daí você beleza. solicita e eu já adiciono. Pronto. A gente só vai esperar o William retornar aqui. Ele estava falando muito sobre o período de preparação dele agora no tempo de pandemia, né? Que realmente é um negócio muito difícil. Agora voltou, William. Pode prosseguir sobre todo o trabalho agora em tempos de pandemia. A gente, né, aqui em Joinville a gente conseguiu voltar até bem antes dos treinamentos, né? A gente, na verdade, desde quando começou a pandemia, a gente parou uma semana só de treinamentos e depois começou os treinamentos online, né? E persistiu por bastante tempo esses treinamentos online. E até o primeiro momento foi legal, foi tudo bacana, mas chega uma hora que começa a ficar muito estressante, né? E aí depois a gente conseguiu pular para os treinamentos presenciais e tudo mais, em grupos separados, mas já era uma volta.
Mas eu acho que o que mais assim foi a questão de a gente treinar agora todo mundo junto, já todo mundo se preparando para jogar e vai ter jogo, tu se prepara para o jogo e não vai ter, sabe? Isso foi, cara, foi aquela coisa, deram doce pra gente e na hora que a gente foi comer o doce os caras tiraram, sabe? Então isso foi complicado, cara. É, e agora, né, a gente espera que vai dar sequência aí, mas eu vejo, cara, que a ecológica foi a grande vilã nossa aí, cara, nessa pandemia, sabe? O futsal vive uma estabilidade por natureza já, né? Quem vive de futsal, a gente fala, né, fala de jogadores de Liga Nacional, né, de clubes que jogam Liga Nacional e tal, mas o futsal aí, né, tem vários jogadores que atuam em estaduais, tem estaduais que tem até desde a série ouro a série bronze, são muitos times, né, cara? Então a gente conversa com amigos e tudo mais que vivem no futsal da dificuldade, né, cara, que todo mundo tava passando, de times ameaçando sair, fecharem as portas e tal, dando prazo, ó, se até tal dia não começar, vai, pô, e com famílias, né, cara, então, meu, e querendo ou não, isso, por mais que a gente tenha nossos problemas pessoais, mas isso também, né, a gente absorve tudo isso, né, cara, porque a gente se coloca no lugar dessas pessoas, né, mas, cara, tomara a Deus aí que volte tudo ao normal aí, que a gente, né, que essa nossa volta que ainda está sendo engatinhada aí, mas que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir voltar ao normal logo logo. Cara, é realmente isso que você falou, né? Junta muitas coisas, né? Daí ele fica naquela insegurança do volta ou não volta. Ah, vai voltar, daí chega o momento de voltar, acaba não voltando, né? Tem os relatos dos amigos também, porque hoje a gente, infelizmente, né, o futsal vive diversas realidades. Hoje a realidade melhor era o pior que a gente poderia imaginar, né? Imagina o pessoal que realmente está numa realidade muito ruim, né? As equipes fechando as portas, parando por temporada, realmente é algo que eu acho que a gente não imaginaria que ficaria tão ruim assim, né? E o pessoal tem muito na cabeça, assim, né, que, tu é jogador, tu... Não, os caras são jogador, dá pra ficar parado, dá pra dar uma segurada. Não é bem assim, né, cara? A nossa realidade do futsal, cara, claro, né, não dá pra, não tô reclamando nada, nem posso, né, cara, mas devido à situação que hoje o nosso clube vive aqui, cara, pô, a gente tem uma situação muito, sabe, então eu não posso reclamar de nada. Agora, o que o pessoal, aí todo mundo voltando a trabalhar e tudo mais, e outros empregos, né, enfim, outros setores voltando e tudo mais, e o esporte ficando para trás, ficando para trás, ficando para trás. E, cara, é complicado, é difícil, assim, né? A gente tem o pessoal tem aquela imagem, assim, que só porque é jogador não precisa, não, eles têm dinheiro, dá pra segurar, dá pra não sei o quê. Todo mundo tem os seus boletos, né, cara? Todo mundo tem os seus compromissos, os planos que você fez. E, pô, o futsal do jeito que foi ficando, cara, ficando para trás, ficando deixando de lado, não só o futsal, como o esporte em si, eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais de sensibilidade, assim, antes, né, antes do tempo, assim, do que foi resolvido as coisas, do que estão se resolvendo, né? William, né, depois de tanto tempo, já na ativa, não vamos falar tanto tempo assim também, tá bem jovem, mas, cara, como você avalia a importância dos materiais de proteção da maneira de futsal pro goleiro? Como ele te auxilia? Cara, eu acho que, assim, na minha opinião, não tem melhor, assim. Uma que né, é exclusiva pro futsal. Até alguns anos atrás a gente não tinha uma joelheira exclusiva para um goleiro de futsal, uma cotoveleira para um, né, tipo, claro, cotoveleira que é um equipamento que é para o goleiro de futsal, mas uma joelheira, para tu conseguir uma joelheira, cara, era
parto, cara, não parto. Consegui achar uma loja, cara, na internet, cara, nunca tinha disponibilidade. E, cara, a Mania acho que salvou a vida de todos os goleiros aí, cara, porque além de ser um material de, né, extremamente assim, extrema qualidade, tem vários modelos de joelheira, de cotoveleira, e hoje eu ter esse patrocínio, conseguir essa parceria com a Mania, sem dúvida, a gente estraga muito, né, cara? Pô, tu treina todo dia, é, enfim, usa muito e precisa ter para jogar, para treinar. E essa parceria, esse patrocínio aí da Mania veio, veio do céu para mim, porque é o sonho de todo goleiro, eu acho, ter um patrocínio de joelheira, de proteção, assim. Realmente é muito importante, né, essa proteção e uma proteção que não prejudica o goleiro, né? A proteção foi feita para ajudar, né? O pessoal segue perguntando aqui, perguntaram, cara, acharam acho que muito interessante. Onde veio esse gosto pelo surf? O Caplan04 pergunta. Uh, eu comecei a namorar com a minha esposa muito cedo, lá por volta dos 14, 13 para 14 anos ali, e o meu sogro surfa. O meu sogro se criou em Balneário Camboriú, né, que é uma praia que tem aqui próximo de Joinville. E desde moleque ele surfava. Então eu comecei a namorar muito cedo com a minha esposa. E a gente ia pra praia direto e aí eu pedi pra ele me ensinar. Ele me ensinou e tal. Ele acabou me dando uma prancha de presente. Aí desde então eu continuei, cara. E até hoje, assim, até hoje ele surfa também, eu surfo. Tem mais pessoas na família também, na minha esposa, que também surfam. Então a gente se encontra no final do ano ou durante o ano aí em várias regiões diferentes, que tem família por tudo quanto é canto aqui em Santa Catarina. E aí a gente se encontra para surfar e tal. Eu direto estou, agora na época de pandemia faz bastante tempo, já fez que eu não vou para água, mas sempre quando eu tenho uma folguinha aí eu tô dentro da água. Praia é pertinho daqui, dá meia hora, 40 minutos eu tô na praia aqui, então bem tranquilo. Aqui. O goleiro Júnior 06, ele pergunta se hoje, depois de tudo que aconteceu já na sua carreira, se você tem algum sonho ainda, né? Mais um sonho ainda que você quer realizar, e se sim, qual é? Assim, meu grande sonho hoje dentro do futsal é com certeza ser campeão mundial pela seleção mesmo, né? Mas jogando. Assim, claro, se tiver a oportunidade de estar participando de um mundial, né, como hoje a gente sabe que hoje o Guito é o goleiro da seleção, então eu acho que da mesma forma que quando eu cheguei em Joinville com o Thiago de goleiro, mas eu vim para me preparar, hoje eu estou seguindo dessa mesma forma, desse mesmo pensamento, me preparando para que quando chegar a oportunidade de alguém ter que suprir esses caras, né, que lá na frente, né, de eu estar mais próximo e preparado possível para poder realizar esse meu sonho, que é jogar um mundial pela seleção brasileira, ser campeão, estando dentro da quadra, sabe? Esse é o meu sonho dentro do futsal. William, o pessoal, né, infelizmente, por tudo que está acontecendo, essa questão de indefinição, né, a Liga Nacional, para a gente ter uma ideia, né, o pessoal tá ligado, e para o pessoal ainda que não sabe a informação, começou praticamente agora nesse final de semana, né, a gente está tendo a primeira semana, os times catarinenses estão até numa indefinição sobre atuar, mas quais são as suas expectativas para a temporada e vendo também o grupo que hoje o Joinville está ali na Liga Nacional? A gente, se tudo der certo, terça-feira a gente estreia na Liga Nacional, né, contra o Foz. Ah, a gente, cara, assim, preparação teve, sabe? Teve desmotivação nesse meio do caminho por não ter jogado, mas eu acho que, assim, quando a gente embarcar no ônibus para estar a caminho de Foz do Iguaçu e viver isso tudo de novo, a gente vai conseguir ter a ideia que a temporada vai se iniciar pra gente, sabe?
Porque, como eu falei, a gente teve tantas desilusões de começa e não começa, que até teve, né, outros times que foram viajar e não jogaram, né, cara? Então, eu acho que quando o árbitro apitar ali, que a gente vai sentir aquele gosto de competição de novo. E aí a gente, porque querendo ou não, e a gente não tem um parâmetro aqui porque mudou a equipe, né? Mudou bastante, mudou nosso comando, né? Outro técnico, meninos da base que subiram. Então, é aquela coisa, no treinamento, coisa, né? Treinar todo dia ali, né? É diferente de jogar, né? E esses meninos não tiveram, a maioria deles não tiveram ainda oportunidade de estar jogando uma Liga Nacional. Vai ser o primeiro ano deles. Então a gente tem que, além de estar preparado nós, né, os um pouco mais experientes e eu, os mais experientes, para estar preparado para esse início, mas também estar preparado para ajudar esses meninos, né? Então vai ser, cara, aquela coisa. É uma temporada bem atípica, vamos ter que jogar, vamos ter que ir ver como é que vai ser, como é que vai desenrolar as coisas. Não tem muito, eu acho que nenhum clube aí da Liga Nacional entrou sabendo o que vai fazer. Não tem como tu entrar sabendo o que tu vai fazer devido a tudo que a gente passou, entendeu? Tá todo mundo indo pra guerra e lá vamos ver o que vai acontecer. Lá a gente vai decidir, vai ver qual que é a melhor situação para ser feita, ser tomada. Cara, e assim, a gente falava, né? Era uma temporada que a gente tinha uma expectativa tão boa, cara. As equipes se reforçando, o Jack mesmo, né? Grandes reforços, renovações também importantes, né? Troca de comando. Era uma coisa que a gente esperava tanto e infelizmente veio esse balde de água fria, né? Né, complicado. É horrível todo ano, né, para nós, como para todo mundo, né, cara? É uma batalha e enfim, todo mundo tem seus planos, né, cara? A gente espera uma temporada muito boa para final do ano ter aquela renovação boa ou para ter uma proposta boa, enfim. E esse ano, tá, cara, veio 2020, tá louco, né, cara? Se tiver mais um mês de 2020 aí, de dezembro, se tivesse mais uns, tivesse começado uns meses antes, tá louco. Acho que já tinha. Meu Deus do céu, cara. Que tá louco. O que é pra ter Tá- acontecido ruim aconteceu. Não, você é louco. Você se vira dia 31 e fala assim: vai ter um 2020 2.0, a gente acaba. Fala, não, Deus me livre, não faça isso. Tá William, louco, cara. lá ali na sua chegada, né, a gente comentou bastante disso, você via diversos espelhos ali, trabalhou com o Thiago, trabalhou com o Johnny, mas agora nessa temporada já parou para pensar que você vai ser o espelho de diversos atletas que estão subindo para a base, estão chegando aí no Jack, que são mais novos ali, até de idade e de experiência. Eu não tento pensar muito dessa forma, claro que eu tento ajudar de alguma forma, assim, né? O Vini, né, que é o mais novo entre nós ali, eu tento conversar assim bastante com ele também para porque a gente a gente fala, né, tem tipos de goleiros, né? Pô, eu tenho uma estatura, né, mais alta, tem algumas coisas que para mim funcionam que para ele não vai funcionar, entendeu? Então, durante o treino, assim, tanto no específico ou treinamento normal do Daniel, eu tento, às vezes, dar um toque, porque eu também não gosto também de ficar falando muito, porque querendo ou não, às vezes enche o saco, às vezes o cara, né, tá meio estressado também, ou algo do tipo, durante o treino. Mas sempre que dá, eu tento dar um toque, cara, porque comigo foi feito dessa forma, sabe? E me ajudou bastante. E como eu falei, eu acho que eu tenho um olhar bem legal assim para esse tipo de coisa, assim, de tentar ver o que para aquela certa pessoa, né, aquele certo goleiro, o que pode ajudar, o que pode dificultar, sabe? Então eu tento dar esses toques assim, porque eu penso dessa forma. Se, pô, o preparador fala assim, vem aqui, faz uma queda aqui. Só que, pô, beleza, pra mim vai ser legal fazer essa queda, mas às vezes pro outro goleiro não é legal, entendeu? Pro outro goleiro pode atrapalhar, pode ser ruim. Então eu tento, às vezes, dar essa dica assim, ó, tenta fazer de outra forma, tenta ver alguma coisa que pode te ajudar.
Eu acho que isso pode te ajudar, e aí depende muito, varia se a pessoa absorve, se acha legal, se não acha, mas a relação sempre é muito boa. Show, William. Professor José Bach pergunta, ele fala assim, o tema do meu TCC foi a importância da coordenação motora ampla do goleiro de futsal. Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que coordenação motora para um goleiro, tanto para um atleta, né? Para o atleta é essencial. Para o goleiro também muito, muito importante, porque hoje o goleiro não defende só a bola com a mão, né? Defende com o pé, tem várias técnicas de defesa e a coordenação te ajuda de braço, mas de perna principalmente tu ter velocidade, né, cara, nas pernas. É só tu ver, hoje tu pega um exemplo de um jogador de futebol americano, principalmente os corredores de futebol americano. Pô, tu vai ver o treinamento dos caras de dentro dos conezinhos, e enfim. Pô, os caras têm uma velocidade de perna absurda, cara, entendeu? E esses caras, é que a gente às vezes não tem a noção, mas tu pega um cara desse e pede pro cara correr com você num campo aí, tu nem sabe por onde o cara passou por você, sabe? Então, pro goleiro de futsal é a mesma coisa, cara. A bola é muito, muito rápida. Hoje a bola tá muito leve, a bola tá cada vez mais rápida, o jogo tá cada vez mais rápido e a coordenação motora te ajuda a facilitar muito isso, cara. Muito, muito mesmo. Eu acho que e aí, tanto que a gente trabalha muito isso, né? A gente, todos os trabalhos que a gente faz, a maioria deles faz coordenação para fazer uma defesa, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. Show, William. O Instagram só limita 1 hora de live aqui, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta antes de acabar o nosso tempo aqui. Perguntam aqui para você eleger o seu quinteto, desde as pessoas que você já jogou até aqueles que você admirava como torcedor. Cara, o meu quinteto é Thiago no gol, Leco de back, Vander Carioca de pivô, alas, deixa eu ver de alas, cara. Caramba, cara, agora os alas. Caramba, tem bastante, hein, cara. Que eu acho assim, eu não vou nem. Eu falo, eu gosto muito do Diego, que tá, né? Do Diego que tava do Barcelona, jogou comigo Mas, aqui, Barça. jogou comigo aqui em 2013, de ala canhoto, ala canhoto, ala canhoto? Eu acho que é ala canhoto agora, não lembro. Enfim, Dá dúvida. deu uma dúvida agora. E, cara, o ala direito, meu Deus, cara, não sei, vou ficar devendo um ala direito aí, cara. Agora eu não vou lembrar, cara. Me desculpa aí. Não, que isso, ó, o William fica em dívida com a gente, mas pelo menos o quarteto. Qual coisa lança o William na ala direita? E ele falava que não ia bem na linha, mas. Não, pivô, Ou eu lanço coloca o pivô. Thiago Pivô eu na falo. ala direita, que é exímio com o pé, e manda o William pro gol, pô. Ai, ai, cara. Eu Show, era pivô. William. O negócio era dominar a bola e só dar um chute, mais nada. Gostava dos dois toques, então, né? Que pelo menos era só Só, dominar e passar e não ficava tanto tempo com ela, né? só isso. Ainda no campo era melhor ainda, que era só de cabeça, era só bola cruzada de cabeça. Bola não caía no pé. E dá pra se esconder mais também, tem essa questão, né? Bem isso mesmo. Sensacional, William. Muito obrigado mesmo por aceitar o convite aqui da Maneira Futsal. Mais uma live com ídolo sensacional. O pessoal mandando muitas perguntas. Agradecer ao público também que interagiu bastante com a gente. E só agradecer mesmo, William. Muito obrigado. Pô, eu que agradeço, obrigadão, obrigadão Mania também pelo convite, obrigadão mais uma vez pela parceria que a gente tem. E show de bola, cara. Obrigado a todos que fizeram as perguntas aí, participaram da live. Só tenho a agradecer. É isso aí, vamos voltar a jogar bola aí, que é o que, que a gente nasceu pra fazer, né? E a Vamos gente gastar uma não vê a hora joelheira. de ver vocês em quadra. Vamos Pois gastar é, uma tem que joelheira. colocar. Vamos pra jogo e testar a joelheira, pô. Vamos pra cima. Terça-feira a gente tá na torcida por